Orientação da criança, capítulo 81. Coordenação entre o lar e a igreja. Começar a obra da graça no lar. Pais, começai em vosso próprio lar a obra da graça na igreja, conduzindo-vos de tal maneira que vossos filhos vejam que estáis cooperando com os anjos celestes. Certificai-vos de estardes convertidos cada dia. Educai a vós mesmos e aos vossos filhos para a vida eterna no reino de Deus. Os anjos serão vossos fortes ajudadores. Satanás vos tentará, mas não cedais. Não faleis uma palavra da qual o inimigo possa tirar vantagem. A verdade é pura e imaculada. Permiti que habite no coração. Que a determinação de cada membro da família seja: serei cristão, pois na escola terrestre devo formar um caráter que me permita entrar no grau mais elevado no céu. Devo fazer aos outros o que desejo que façam a mim, pois somente aqueles que revelam a Cristo neste mundo poderão entrar nas cortes celestiais. Tornai a vida no lar tanto quanto possível semelhante ao céu. Não se esqueçam os membros da família, ao se reunirem ao redor do altar familiar, de orar pelos homens que estão em posição de responsabilidade na obra de Deus. Os que governam corretamente a família trarão para a igreja uma influência de ordem e reverência. Representarão os atributos da misericórdia e da justiça como estando de mãos dadas. Revelarão aos filhos o caráter de Cristo. A lei da bondade e do amor que está em seus lábios não lhes tornará as ordens fracas e sem autoridade, e suas ordens não serão recebidas com desobediência. O lar modelo faz uma igreja. Cada família é uma igreja sobre a qual presidem os pais. Deve ser a primeira consideração destes trabalhar para a salvação de seus filhos. Quando o pai e a mãe, como sacerdotes e professores da família, assumem sua inteira posição ao lado de Cristo, exerce-á no lar boa influência. E essa influência santificada será sentida na igreja e reconhecida por todo crente. Devido à grande falta de piedade e santidade no lar, a obra de Deus é grandemente impedida. Nenhum homem pode levar para a igreja uma influência que não exerça na vida doméstica e em suas relações comerciais. No lar se aprende a devida conduta. O lar é uma escola onde todos podem aprender como devem agir na igreja. Quando todos forem membros da família real, haverá verdadeira delicadeza na vida doméstica. Cada membro da família procurará torná-la agradável a cada um dos demais. Os anjos de Deus, que ministram em favor dos que serão herdeiros da salvação, ajudar-vos-ão a tornar vossa família um modelo da família celestial. Haja paz no lar e haverá paz na igreja. Essa preciosa experiência levada para a igreja será um meio de criar bondoso afeto de uns para com os outros. Cessarão as contendas. Ver-se-á verdadeira cortesia cristã entre os membros da igreja. O mundo conhecerá que eles têm estado com Jesus e que dele têm aprendido. Que impressão exerceria a igreja sobre o mundo se todos os membros levassem vida cristã? Por que a fraqueza na igreja? Muitos parecem pensar que a decadência na igreja, o crescente amor aos prazeres, resultam da falta de trabalho pastoral. Verdadeiramente, a igreja deve ser provida de guias e pastores fiéis. Os pastores devem trabalhar fervorosamente pelos jovens que não se entregaram a Cristo, como também por outros que, ainda que seus nomes estejam no rol da igreja, são irreligiosos e destituídos de Cristo. Mas os pastores podem fazer seu trabalho com fidelidade e bem feito, e ainda isso pouco adiantará se os pais negligenciarem sua obra. É devido à falta de cristianismo no lar que há falta de poder na igreja. A menos que os pais assumam seu trabalho como devem, será difícil levar a juventude a sentir o seu dever. Se a religião reinar no lar, será levada para a igreja. Os pais que fazem sua obra para Deus são poder para o bem. Ao reprimirem e animarem os filhos, criando-os na doutrina e na admoestação do Senhor, são uma bênção para a vizinhança onde moram. E a igreja é fortalecida pelo seu fiel trabalho. Pais negligentes afetam a igreja.
Caso se permita a desobediência na vida doméstica, o coração dos filhos se encherá de oposição ao governo de Deus. O poder do Espírito Santo se demonstrará deficiente para lhes abrandar e sujeitar o coração. Caso em anos posteriores e sob circunstâncias especiais cedam ao Evangelho de Cristo, terão de enfrentar terríveis batalhas para levar a vontade desleal à submissão à vontade de Deus. Frequentemente a igreja tem de sofrer por seus membros, devido à educação errônea por eles recebida na infância. Em criança, era-lhes permitido praticar o engano para conseguirem andar em seus próprios caminhos, e o espírito a que se permitiu ser rebelde no lar será o último a prestar obediência aos reclamos da palavra de Deus. A espiritualidade morta pela crítica. Quando sois tentados a falar palavras ásperas, orai pedindo graça para resistir à tentação. Lembrai-vos de que vossos filhos falarão como vos ouvem falar. Por vosso exemplo, os estáis educando. Lembrai-vos de que se disserdes palavras rudes a outros membros da igreja, usaríeis a mesma espécie de palavras no céu se vos fosse permitido ali entrar. Depois da família, então vem a igreja. Tal deve ser a influência da família que seja um auxílio e uma bênção na igreja. Nunca pronuncieis uma palavra de queixa ou de crítica. Há igrejas em que a espiritualidade quase já foi morta, porque se permitiu entrar o espírito de maledicência. Por que pronunciamos palavras de acusação e censura? Ficar calado é a mais forte censura que podeis fazer a alguém que vos está dirigindo palavras ásperas e descorteses. Conservai-vos completamente calados. Muitas vezes o silêncio é eloquência. Cuidando de jovens infelizes. Moços e moças que não estão sob as influências de um lar necessitam de alguém que cuide deles e que por eles manifeste algum interesse, e os que fazem isso estão suprindo uma grande falta e verdadeiramente tanto estão fazendo uma obra para Deus e a salvação de almas como o pastor no púlpito. Essa obra de desinteressada beneficência em trabalhar para o bem da juventude não é mais do que o que Deus requer de cada um de nós. Com que fervor o cristão experiente deve trabalhar para evitar a formação dos hábitos que mancham indelevelmente o caráter. Tornem os seguidores de Cristo a palavra de Deus atrativa para os jovens. Oportunidade especial. Repita-se às crianças em todas as ocasiões oportunas a história do amor de Jesus. Reserve-se em cada sermão um tempo para benefício delas. O servo de Cristo pode fazer desses pequeninos amigos duradouros. Não perca ele, portanto, oportunidade de os ajudar a se tornarem mais inteligentes no conhecimento das Escrituras. Isso contribuirá mais do que avaliamos para impedir o caminho aos ardis de Satanás. Se as crianças se familiarizam cedo com as verdades da palavra de Deus, erguer-se-á uma barreira contra a impiedade, e elas serão habilitadas a enfrentar o inimigo com as palavras "está escrito". Tão fiéis no lar como no culto. Pais, como mestres de vossos queridos, a verdade deve exercer poder controlador sobre vossa consciência e entendimento, presidindo tanto as palavras como os atos. Sede tão fiéis na vida doméstica como sois no culto a Deus. A tudo dentro do lar dai um caráter correto. Os anjos de Deus estão presentes, notando como são tratados os membros mais novos da família do Senhor. A religião do lar certamente será levada para a igreja.